Talvez esse vídeo seja longo, mas ele vai ter muito conteúdo. Eu vou responder uma pergunta bem grande também que eu recebi no meu Instagram. A pessoa é facilitadora também de constelação familiar lá em Portugal e ela tem algumas dúvidas desse processo e me mandou algumas perguntas. Eu não vou ler toda a mensagem que ela mandou porque realmente foi uma mensagem muito longa, mas eu anotei aqui alguns pontos para falar um pouco sobre cada um desses pontos. Eu acho que são pontos importantes, não só se você é um facilitador de constelação familiar ou se você é um terapeuta, mas também se você está nessa busca de se autoconhecer, de se autodesenvolver, principalmente se você está em busca de ter mais consciência da vida que você tem. E esse foi o primeiro ponto que eu anotei. Ela citou assim, de quando iniciou nesse movimento das constelações, ela começou a sentir um certo medo por tamanha consciência que ela estava começando a ter dos processos da vida dela, com o tamanho de percepções que ela estava tendo. E ela perguntou se eu tive esse medo também. Eu não vejo que eu tive medo disso, mas eu percebo que a gente desenvolver consciência traz para a gente um peso maior que vem da nossa responsabilidade de agir agora com consciência. A gente realmente, depois de começar a estudar, de começar a se conhecer, depois de começar a perceber as conexões das relações humanas, a gente começa a observar mais e a ponderar mais as nossas ações diante da vida. A vida toma, na minha percepção, um novo significado. A gente começa a olhar para a vida de uma nova forma. E claro que essa forma vai trazer sim um pouco mais de peso, porque a gente vai se tornar mais responsável pelas coisas que a gente está construindo. E como eu disse lá no começo, isso não é uma coisa só para quem é constelador nem para quem é terapeuta. Eu vejo que todo mundo que está nesse processo de desenvolvimento, que quer expandir sua consciência, vai precisar lidar com isso. Vai precisar aprender a lidar que as coisas que estão em volta vão ter um significado diferente. Você vai observar muito mais coisas, você vai perceber muito mais coisa. E se você tem mais dados, a sua tomada de decisão vai ser uma tomada de decisão diferente. Porque agora você tem mais informação, mais consciência sobre tudo que está acontecendo com você e em volta de você. E aí um outro ponto que ela colocou foi o seguinte: ela disse que antes de ser consteladora, ela sempre quis ser mãe. E hoje, depois de ser consteladora, de ter toda essa carga de consciência, de conhecimento nela, ela começa a ter um pouco de medo de ser mãe. Um medo que vem da responsabilidade que ela percebeu que existe no papel de ser pai e de ser mãe. E vem também um medo de errar. Quando a gente começa a ter consciência, a gente começa a observar mais onde a gente pode evitar erros. E voltando para essa percepção do ser mãe ou ser pai, no meu caso, eu vejo que depois que eu me tornei constelador, para mim fez muito mais sentido ser pai. É claro que a gente também tem um pouquinho de medo de tamanha carga que a gente pode realmente passar para os nossos filhos. Mas eu fico muito mais tranquilo de ter sido pai depois de ter sido constelador, porque hoje já tenho maior percepção do que passar para o meu filho. Mas claro, isso não vai impedir que eu erre, isso não vai impedir que eu também traumatize o meu filho. Isso é uma coisa que eu acho que a gente, como pai, como mãe, tem que aceitar que a gente vai cometer erros sim. A gente, até ser pai ou ser mãe, a gente não tem nem ideia do que é isso. Então é uma nova experiência, um novo aprendizado, e nesse aprendizado, naturalmente, a gente vai errar. Tem um ponto na mensagem que ela falou assim: eu tenho receio de trazer uma criança no mundo para ter que lidar com tanta coisa, com tanta questão, assim como eu precisei lidar. E aí eu acho que é um ponto importante para, se você pensa assim, você ir ressignificar e olhar para toda a sua história. É claro que na história de quase todo mundo tem momentos sim de dor, tem momentos de tristeza, mas a gente precisa olhar para isso tudo e acolher tudo que aconteceu com a gente. Eu percebo que quanto mais a gente não aceita a nossa história, mais a gente quer evitar que o que aconteceu com a gente aconteça com os nossos filhos. Então, a partir do momento que você acolhe a sua própria história, você vê que as suas dores fizeram parte de você ser quem você aceita que isso também pode acontecer com seu filho. E que ele também pode crescer assim como você cresceu com tudo isso que aconteceu com você. É pesado, mas é. E finalizando, ela falou da importância e do tamanho desse papel de ser pai e de ser mãe, e ela deixou o seguinte questionamento. Eu me pergunto, será que algum dia estarei à altura desse papel? Eu vejo da seguinte forma: quanto mais a gente encontra o nosso papel de filho diante dos nossos pais, quanto mais a gente respeita e aceita eles do jeito que são e concorda com eles e com a vida deles do jeito que é, quanto mais a gente
se coloca no nosso lugar de pequeno diante de todo o nosso sistema, mais força a gente tem para conseguir um dia ser grande. E ser grande nesse sentido que eu estou falando é ser pai ou ser mãe. Quanto mais a gente vê o nosso tamanho diante do nosso sistema, mais a gente consegue ser grande diante de uma criança. Quando a gente aceita esse nosso lugar pequeno diante de todo o nosso sistema, quando a gente vai para a vida, para qualquer coisa que a gente vai fazer, inclusive para ter filhos, a gente vai com a consciência de que a gente não está indo sozinho. A gente está indo com toda uma força ancestral junto com a gente. A gente está indo com todo um suporte de vida atrás da gente e que vai dar suporte para que a gente consiga exercer aquela função de grande diante do mundo ou diante dos nossos filhos. E uma última dica para você que é consteladora. Acredita e confia muito no campo. O campo sempre leva a gente para o caminho que vai favorecer a nossa vida e a vida do todo. É difícil, sim, dá medo, dá muitas vezes, mas eu sempre enfrentei esse medo e eu sempre me guiei pelo que o campo me mostra que eu preciso fazer. E eu nunca me arrependi de ter seguido tudo que eu percebo de informação no campo e de todo o direcionamento que ele me dá. Se tiver mais dúvidas, pode deixar aqui embaixo e até um próximo vídeo. E lembrando, a qualquer momento você pode se inscrever para o meu programa Constelação Familiar na Prática Diária. Lá você vai conhecer sobre o olhar da constelação familiar sistêmica para a nossa vida e entender alguns posicionamentos que podem fazer a sua vida fluir bem melhor. Então, se você quiser conhecer, pode ir lá na minha bio do Instagram. Lá tem o link onde você vai direto para a página do programa, ou pode me mandar aqui um direct que eu te mando também o link.